quem é Jesus segundo o Evangelho de João, do capítulo 1 de João, do versículo 40 até o 49. Então nós temos aqui um texto bíblico que fala das primeiras pessoas que tornaram seguidores de Jesus: Filipe, André, Simão Pedro, Natanael. Nesse texto bíblico, eu quero enfatizar aqui apenas 3 nomes atribuídos a Jesus. O primeiro é o Messias, pronunciado aqui por André. André, que é aqui mencionado como aquele que seguiu primeiro a Jesus. Segundo, o nome de Jesus de Nazaré, anunciado aqui por Filipe. E o terceiro, Rei de Israel, declarado por Natanael. Em primeiro lugar, Jesus é o Messias. No versículo 41, ele achou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. A palavra Cristo no hebraico significa Messias e no grego significa ungido. Portanto, Cristo, Messias e ungido se trata da mesma palavra. E André é um dos primeiros seguidores de Jesus aqui, e quando achou Simão Pedro, ele disse: havemos achado o Messias. É muito interessante como que André está falando, porque André fala aqui semelhante a quem acha um grande tesouro. Pedro, eu achei o Messias. Na verdade, achar Jesus é achar um grande tesouro. Muitos estão cegos, como na época de Jesus e ainda hoje, e não conseguem enxergar esse grande tesouro. Para muitos ainda está escondido. Jesus estava todo dia com os fariseus, os judeus, mas eles não conseguiam enxergar Jesus como um grande tesouro valioso vindo da parte de Deus. Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é o tesouro escondido que somente aqueles que são simples e humildes conseguem enxergar. E foi isso que Jesus disse, agradecendo ao Pai: graças te dou, porque essas coisas revelastes aos simples e humildes. Quando se fala do Messias, se pensa logo nas profecias do Antigo Testamento, do prometido, porque o Messias é aquele que Deus disse que enviaria para libertar o seu povo. E existem centenas de profecias messiânicas no Antigo Testamento e que todas se cumpriram em Jesus e ainda hão de se cumprir na sua segunda volta a este mundo, quando ele vier nas nuvens. Mas uma dessas profecias, eu quero fazer menção aqui de Zacarias, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então o próprio Deus prometeu que Ele mesmo viria e habitaria conosco. Deus nunca prometeu que iria enviar outro. Ele mesmo disse que viria. Então Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, é o Emanuel, o Messias, o Deus conosco, o Verbo da vida, o Verbo que se encarnou, o Deus que se fez homem. Em segundo lugar, Jesus é chamado agora por Filipe de Jesus de Nazaré. Então no versículo 45 diz: Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré era uma cidade humilde, pobre, pequena. Nenhum profeta do Antigo Testamento tinha nascido em Nazaré. E por isso que Natanael, ele aqui se admira por chamar Jesus de Nazaré, porque não era grande coisa falar a palavra Nazaré naquela época, e ele questionou: pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? E ele sabia que nenhum profeta tinha surgido de Nazaré. Filipe não argumentou nada com Natanael, nem questionou, nem discutiu, mas apenas disse: vem ver. Em Mateus capítulo 2, versículo 23, diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. A cidade de Nazaré, que fica localizada ali no sul da Galileia. Nazaré, no hebraico, tem vários significados, mas com o mesmo sentido. Significa renovo, que tem o sentido de restaurar, que significa uma planta que foi cortada do seu tronco e ela começa novamente a brotar e aparecer seus ramos verdejantes. Então isso significa esperança.
Zacarias 3:8, ele fala desse renovo. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, em terceiro lugar, nós temos o nome de Jesus aí, o terceiro nome, Rei de Israel, o libertador. Foi Natanael quem confessou isso, dizendo: Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ele disse 3 nomes aqui a respeito de Jesus: Rabi, que é mestre, filho de Deus e rei de Israel. Jesus, quando disse: eis aqui um israelita em que não há dolo. E Natanael, ele disse: de onde tu me conheces? E Jesus disse: antes que Filipe te achasse, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael logo se prostrou diante de Cristo e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, aquele que havia dito: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, logo quando tem um encontro com Jesus, se rende logo nas primeiras palavras de Cristo. Sabe por quê? Provavelmente Natanael, debaixo daquela figueira, estivesse falando com Deus. Ele estava orando a Deus. E Jesus tinha visto ele debaixo da figueira, porque Jesus é Deus. Jesus estava no meio do povo, mas ao mesmo tempo estava vendo Natanael conversando com ele lá debaixo da figueira, já conversando com Deus. E Natanael logo se prostra, porque percebe que Jesus é Deus. Porque se Jesus estava me ouvindo ali debaixo daquela figueira, então não é possível, ele é Deus. Então esse homem que está aqui no meio de nós é o Rei de Israel, é o Filho de Deus, é o Rabi. Então Natanael afirmou que Jesus era Rei de Israel. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio de lá e se tornou o rei dos judeus, o maior homem da história. Veio de uma cidade pacata, de uma cidade humilde, de uma cidade insignificante para muitos. Foi de lá que Jesus veio. De lá não brotou nenhum dos profetas, mas brotou o Filho de Deus. Então os judeus esperavam que o rei de Israel, que Deus prometeu enviar a este mundo, seria um rei político, que iria libertar o povo de Israel do Império Romano, da escravidão romana. Mas Jesus não veio com esse objetivo. Em João capítulo 8, versículo 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Então o reino de Jesus não era um reino político, ele veio trazer um reino espiritual que proclama as boas novas do Evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus pregava o seguinte: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem se arrepende e crê no Evangelho de Jesus já faz parte desse reino onde Jesus é o grande rei. Como Rei da Glória, ele entrou na cidade de Jerusalém com louvor, triunfo, montado em um jumentinho. Como Rei de Israel, veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, mas não como imperador político. Jesus, como Rei dos judeus, recebeu uma coroa de espinhos e uma cruz no lugar de um trono. Mas esse rei esmagou a cabeça da serpente. Ele venceu a guerra. Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte, o inferno, o pecado e o diabo. Como Rei dos reis, está acima de tudo e de todos, está sentado para sempre à direita da majestade divina. Ele é maior que todos os reinos deste mundo, e como Rei dos séculos, ele é eterno, ele reina eternamente. Jesus é o Messias que veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele é o Nazareno, o renovo, aquele que veio trazer vida nova, que renova a tua alma, a tua vida, teu coração. Ele quer renovar a tua esperança. Ele é o Rei de Israel que deseja reinar eternamente em seu coração. Faz um trono para o Filho de Deus, agora, nesse momento. Convida ele para entrar na tua vida e ele passará a ser teu Messias, o prometido de Deus, o Nazareno, que renova a tua alma, o Rei de Israel, que é o teu libertador. Ele vai libertar você de todo o pecado. Quem crê nele verdadeiramente será livre.